Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação e no episódio de hoje, dia 11 de maio de 2023, falaremos sobre mercado de luxo. A gente vai falar sobre a Tânia Bulhões e a estratégia de aquisição e expansão internacional e comentaremos sobre os cruzeiros residenciais. A gente vai falar também sobre algumas ex-startups, Loft e o equilíbrio financeiro, resultados da Get Ninjas e também a estratégia para varejo da Petland. E por fim, vou falar um pouquinho sobre gestão de crise e marketing com o caso da Bud Light e a ABI, a B InBev. E para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com o nosso instrutor de finanças corporativas, modelagem, Guilherme Goraeb. Fala, Gui, tudo bem? Fala, Habib, fala, ouvinte. Prazer estar aqui com vocês e bora lá. Hoje temos umas notícias interessantes para comentar. Vamos lá, algumas coisas para falar, mas antes, alguns recados rápidos. Primeiro, se você acompanha a gente pelo YouTube, curte o vídeo, né? Deixa um comentário sugerindo temas para a gente colocar, para a gente poder pensar nos temas das próximas semanas e também já se inscreve no canal. E se você está ouvindo a gente pelo podcast, em qualquer plataforma, se quiser dar essa força para a gente lá no YouTube também, vai lá e se inscreve, curte o vídeo também desse episódio, tá? Mas continua ouvindo no podcast sem problema, você faz isso depois. E para você que quer se desenvolver junto com a gente, seja em business, em Excel e modelagem, aqui que o Gui desenvolve bastante aí os temas dentro dos dois cursos, ou você que já tem experiência de mercado e quer se desenvolver em ferramentas para tomada de decisão, tanto estratégias como financeiras, o Strategy and Finance. Esses cursos estão com inscrições abertas para você procurar se desenvolver com a gente, vai ser um grande prazer trabalhar junto com você, viu? E ajudar você nesse seu desenvolvimento. Os links estão aqui na descrição do episódio, você pode conferir os cursos, as datas, tudo, e entrar em contato com o nosso time também se quiser saber mais. E estamos chegando no Dia das Mães, em data importante. Então, caso você tenha sorte aí de conviver com a pessoa que te gerou, hein, pessoal? Ou pode ser também mãe de carinho, tá? Sem problema nenhum. É importante presentear, hein, pessoal? É uma data especial, elas gostam bastante, sentem bastante esse carinho, né? E independente do valor e da peça que você vai presentear, dê um presente decente, um presente bom, um presente durável. E se eu puder dar uma sugestão, eu iria de Insider Store, né? Então você tem uma série de peças femininas, peças, enfim, de diversos estilos que vão combinar com praticamente tudo e que tem altíssima durabilidade, né? É um presente atemporal, sua mãe vai usar por muito e muito tempo, não se preocupe com isso. E também dá para trocar de forma fácil, né? Putz, errou no tamanho, né? A cor, tal, não tem problema. 21 dias para você trocar sem qualquer custo, sem justificar, sem nada, tranquilo e ágil para trocar. E é claro, você aproveita também, dado que você vai dar um presente, você ganha um pouquinho desse presente com um desconto de 12% em todo o site com o cupom BTC12, tá? Então, acelera que tá chegando aí o Dia das Mães. Vamos ver se dá tempo de chegar o presente na sua casa, hein, pessoal? Porque é importante que chegue até domingo, viu? Bom, vamos lá, a gente tem bastante coisa para tratar aqui, pessoal. Vamos começar com a primeira notícia. Na verdade, eu trouxe aqui duas reportagens para o Gui comentar um pouquinho sobre a situação como um todo. Então tem a reportagem do Brasil Journal com o título Tânia Bulhões compra empresa em Limoges, o berço da porcelana. E a Forbes com uma notícia, Tânia Bulhões compra empresa de porcelana francesa e mira expansão global. Gui, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa estratégia de crescimento da Tânia Bulhões. Boa, vamos lá. Bom, primeiro fui dar uma olhada, né? Joguei no Google aí, Tânia Bulhões, fui pesquisar, entender do que se trata. É uma marca de luxo, né? Eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia, assim, não tenho produtos da Tânia Bulhões aqui em casa. Mas eles têm umas porcelanas lá, umas coisas assim muito bonitas e muito caras, né? Coisa ticket alto ali, xícara de R$ 160, conjunto de prato de
R$ 3.000, assim, não tá no meu bolso ali, mas quem sabe, né? Mais para frente. Fiquei impressionado que fiquei pensando assim, se aqueles pratos que minha avó tem pendurado na parede, se eles valem toda essa nota aí desses pratos da Tânia Bulhões. E se for, tem uma pequena fortuna ali. Mas enfim, se o capital tá curto no mundo das startups, isso não é verdade para Tânia Bulhões. Tânia, eu acho até um pouco esquisito aqui, porque é o nome da empresa e é o nome da pessoa, né? Então a gente fica meio confuso. Estou falando da Tânia ou da empresa Tânia, né? Mas geralmente vai ser da empresa Tânia Bulhões. Eles levantaram R$ 100 milhões em 2022 e agora estão saindo as compras, né? Então, como as matérias comentam aí, eles compraram a Royal Limoges, né? O Limoges, não sei, né? Uma empresa que tem mais de 200 anos lá da França. Eles produziam 12 mil itens mensais, empresa de produção de porcelana, e já eram fornecedores da Tânia Bulhões há 25 anos, ou seja, não é uma empresa que eles desconhecessem, eles já tinham um relacionamento muito grande com essa Royal Limoges, né? Então, o movimento que eles fizeram aqui é o que a gente chama de verticalização para trás, né, na cadeia de valor. Eles compraram um fornecedor. Então, eles estão tornando a cadeia de valor deles mais integrada ao negócio, mais integrada à operação. E tem alguns motivos para eles fazerem isso. O primeiro é aumentar a capacidade produtiva, né, desses produtos. Então, a gente comentou aqui, eles já estavam comprando metade da produção da Royal Limoges, né? Eles querem dobrar a produção deles, e agora, enfim, a Tânia vai ser dona de toda essa produção, né? Ela vai poder vender, vai aumentar a capacidade desse tipo de produto, que é um produto muito específico, que é a porcelana produzida nessa região da França. Essa região Limoges, né, ela é reconhecida por produzir as porcelanas de mais alta qualidade por conta de uma matéria-prima que é específica da região. E aqui o próprio CEO faz uma analogia com o champanhe. Você pode chamar de champanhe se é feito numa certa região da França, com a uva de lá, cresce naquela altitude e tal. Então aqui essa porcelana também é especial. E aqui acho que não só por conta do material, né, mas por conta do trabalho artesanal das pessoas, né? Então a empresa tem 200 anos. Eles comentam em uma das matérias que o ramp-up do artesão, né, para alguém que é contratado começar a produzir uma porcelana de qualidade, leva um ano, né? Um ano dominando, é um mestrado, né, cara? Dá pra fazer um MBA nesse tempo para você estar produzindo um produto de qualidade. Bom, então eles estão comprando, vão aumentar a capacidade produtiva da fábrica para poder vender mais desse produto de altíssima qualidade e também querem aprender sobre o processo produtivo e usar esse know-how para abrir uma fábrica de porcelanas aqui no Brasil, lá no interior de Minas, em Uberaba. Essa fábrica, além de porcelana, também deve produzir perfume, ter um espaço para experiência com a marca, ter uma loja de café, visitação da fábrica pelos clientes, enfim, ser um espaço que o cliente pode ter uma experiência diferente com a marca. Além desses pontos, outro motivo que é citado para a aquisição dessa empresa é garantir o fornecimento de produtos para poder continuar a expansão da marca. O CEO comenta que algumas marcas de luxo, como Dior, Gucci e Hermès, que vendem louças que também são produzidas nessa região, porque ela é, de novo, é a região do champanhe, é a região que a porcelana é mais reconhecida ali, a região que produz a porcelana é conhecida como sendo a mais high-end, a mais chique do mundo, né? Porcelana de melhor qualidade. Então essas marcas de luxo usam porcelanas feitas nessa região. Elas têm também aumentado a sua aposta em produtos para casa, né? Não é só a Riachuelo que está indo para produto doméstico. Essas grandes marcas de luxo também estão indo. E qual que é o problema? Um problema que eu imagino que ninguém tinha pensado, hein? Mas quando você quer comprar um jogo de jantar da Gucci, da Hermès ou da linha high-end da Tânia Bulhões, que é essa linha produzida em Limoges, você não tem pronta entrega. Tem fila de espera. Por quê? Porque está faltando produção, tá faltando capacidade produtiva. Então, com essa aquisição, a Tânia Bulhões vai conseguir garantir, né, ela vai aumentar muito a capacidade produtiva, vai garantir o acesso dela a esses produtos que estão disputados. Acho que um ponto que vai ser interessante aqui vai ser acompanhar como que a marca vai fazer essa expansão, né? Então agora ela vai ter muito mais produto para vender. Ela está falando que eles compravam 50% da produção da fábrica, agora ela é dona de 100%.
Então já dobrou a quantidade de produto que ela tem. Eles querem dobrar a capacidade produtiva da fábrica. Vai quadruplicar a quantidade de produto high-end que a Tânia Bulhões vai conseguir vender agora. Como que eles vão, com muito mais produto no mercado, conseguir manter essa exclusividade que acredito que seja um elemento importante desses produtos de luxo, né? Esses produtos que cobram assim, quase R$ 1.000 um prato. Imagina a dor no coração de deixar um prato desse cair no chão. Não quero nem pensar nisso. Então, tem essa parte aqui de expansão. E o outro ponto, né, além desse investimento em capacidade produtiva, eles estão investindo em expandir internacionalmente. Então, sair do Brasil, estão atuando nos Estados Unidos através de e-commerce, negociando a abertura de uma loja na Big Apple, né, em Nova York, e também pretendem entrar no mercado de hospitalidade, abrindo restaurante e estão cogitando até abrir hotel. Ou seja, está sobrando dinheiro lá na Tânia Bulhões, muitos planos de expansão e vai ter louça para todo mundo. Eu só quero saber se lá no hotel vai ter esse prato chique de Limoges, sabe? O que você acha? Bom, se não tiver meu copo americano, eu não irei, pode ter certeza. Mas talvez tenha a louça da Bulhões, até para eles aproveitarem toda essa produção adicional, né? Tanto com a aquisição como com a expansão deles. Muito interessante. É um mercado que a gente já comentou no ano passado, quando houve o aporte de capital, se não me engano, é 100 milhões de reais levantados, e agora eles vão às compras, né? Como você comentou. E a gente vai continuar acompanhando, né? Existem rumores sobre a IPO, etc. Mas se rola tanto dinheiro assim, me pergunto para quê, né? Para você ficar depois levantando relatórios para investidores e justificando cada ação que você desenvolve para milhares, dezenas de milhares de pessoas, né? Vamos com calma, né? Se está dando certo, talvez seja interessante manter, né? Mas esse modelo de experiência que você falou é algo que algumas empresas têm investido bastante também. Vamos acompanhar como vai ser esse desenvolvimento no sul de Minas. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Próxima notícia eu peguei do Neofeed e o título é Condôminos do Mar, os ultra ricos que exploram o mundo do conforto do lar. Bom, é o seguinte, eu às vezes gosto de pegar algumas reportagens, né, que mostram mundos distópicos. Inclusive, eu adoro distopias, viu? Eu vou começar com duas recomendações antes da gente falar da reportagem. Então, primeiro, Fahrenheit 451. Tem o livro, e eu não li o livro, eu vi os filmes, né? Tem dois filmes, o clássico de 66 e a reedição, que foi de 2018, que eu particularmente gostei mais. Nesse mundo, os bombeiros, na verdade, eles são profissionais que ateiam fogo e não apagam fogo, né? E o alvo são livros, que são a base da infelicidade humana, né? Então, é uma distopia que mostra um mundo onde os livros são queimados pelos bombeiros. É bem interessante, vale a pena conferir. E o segundo, que é um filme que eu não acho em lugar nenhum, né? Apenas na locadora de DVDs, onde eu costumo alugar os DVDs aqui em casa, que é o Idiocracy. Idiocracy é um filme meio tosco, né? Eu gosto bastante desse tipo de filme. Um militar, ele é congelado numa câmara criogênica e ele acorda centenas de anos depois no mundo onde todo mundo é absolutamente ignorante, né? As plantas, elas não crescem porque eles regam usando energético ao invés de água. Por quê? Porque o energético tem eletrólitos. É claro que ninguém sabe o que são eletrólitos, mas isso não importa, dado que tem eletrólitos e eletrólitos são bons para as plantas, né? Então, é esse o nível que é trabalhado no filme, né? Mas é uma distopia interessante. Enfim, tem os clássicos, 1984, O Admirável Mundo Novo, que também são muito bons. Mas vamos voltar para a nossa reportagem, né? Aqui eu estou falando de uma outra distopia, pessoas morando em cruzeiros, né? Pois é, essa é a aposta de uma dezena de empresas que devem lançar seus transatlânticos ao mar, a grande maioria com o objetivo de servir de moradia. Pois é, esse é o mais próximo que a gente tem de morar em Marte hoje em dia, viu, pessoal? E um dos mais esperados aqui dessas empresas é o MV Narrative da empresa Storylines. São quase 550 apartamentos, de 1 a 4 dormitórios, tem estúdios de 20 metros quadrados até coberturas de 2 andares, e os preços variam de 600
mil a 8 milhões de dólares. E para morar, a pessoa vai ter um custo de vida que vai girar em torno de 65 a 200 mil dólares. E bom, quem vai morar num lugar desse, né? Gente muito rica, que eventualmente não sabe o que fazer com o dinheiro que tem, e alguns nômades digitais, coloca na reportagem aqui. E aí, possivelmente, aqui se incluem alguns pseudo-influenciadores que vendem cursos online e baseiam seu marketing em mostrar um estilo de vida regado a consumo, que geralmente são criados artificialmente, numa estratégia, às vezes eficaz, de fake it till you make it, ou finja até dar certo. Enfim, tirando essa breve alfinetada, é importante salientar que boa parte das unidades do MV Narrative está esgotada, por incrível que pareça, né? Então, aqui vem uma certa utopia desse esconderijo no meio de um navio, né? A pessoa morando num cruzeiro, né? Se já passar 7 dias não fosse o suficiente. Mas se isso já não te choca, então vamos para a parte do greenwashing. Pois é, esse navio está sendo anunciado como o primeiro cruzeiro residencial do mundo a operar segundo preceitos de luxo sustentável. Primeiro que quando ele anuncia que é o primeiro cruzeiro residencial do mundo a qualquer coisa, ele traz talvez uma imagem meio equivocada, dado que hoje só existe um navio residencial em operação, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas vamos voltar à questão do luxo sustentável, né? Gui, eu sei que você é engenheiro naval de formação, entende muito de embarcações aí. O que você pensa, né? Quando se fala em um navio sustentável, né? Como é que ele anda? Como é que geralmente o navio se locomove, né? O que ele usa? Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, Habib, se eu me lembro bem das aulas lá na faculdade, a maioria dos navios utiliza um combustível derivado do petróleo, que não é que nem a gasolina ou o diesel, é algo mais denso, né? Menos refinado, mas é um combustível fóssil. Agora, dá para ter navio sustentável, né? Veleiro é um ótimo exemplo de navio sustentável. Afinal de contas, você anda com energia 100% eólica. Você também pode ter, talvez, um navio nuclear, e aí eu acho que talvez seja mais sustentável também do que, sei lá, usar carvão, um combustível fóssil que vai estar poluindo, jogando CO2 o tempo todo, né? Pois é, quando eu vi essa frase, né, eu pensei em várias coisas. Pensei em energia solar, pensei em navio nuclear. Talvez eu não tenha pensado na questão do veleiro, né, um navio com energia eólica, muito bem pontuado, inclusive. Mas não, pois é, ele vai ser movido a gás natural, extremamente sustentável, né? Ah, mas é melhor talvez do que o combustível que é usado hoje. Pois é, continua sendo combustível fóssil poluente, né? Mas vai ter fazendas verticais. Isso aqui também está na reportagem. Fazendas verticais com hortas hidropônicas. Pois é, legal, mantidas à base de gás natural também. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a propaganda verde, né, pessoal? Bom, mas será que a experiência vai ser boa para quem mora lá? Então vamos partir para a experiência do navio residencial que está em operação, o único no mundo, chama The World, né? Um navio norueguês que está sendo operado por uma empresa americana e já está no mar há mais de 20 anos. Pois é, o turismo é o seguinte, é incontestável. Esse navio já passou por mais de 900 destinos diferentes, 140 países. No ano que vem vai visitar a Antártica e também uma ilha chamada Tristão da Cunha, que depois eu fui no Google Maps, dei uma olhada onde fica. Fica entre a África e a América, no meio do Oceano Atlântico. É o lugar mais isolado do planeta e moram 250 pessoas lá, né? Enfim, esse navio tem 63 moradores. E com 63 moradores, já rola reclamação de festas noturnas e barulho dos vizinhos. Então imagina um navio com mais de 500 apartamentos. Enfim, nem tudo são flores na High Society, mas tem gente que está buscando essa distopia e eu estou bastante fora dessa, gosto muito da terra firme. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Próxima notícia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as startups aqui, e eu peguei do Brasil Journal. Loft, cobrança por equilíbrio financeiro
veio antes do esperado. Gui, como que está a situação da Loft aí? O que que a gente pode perceber através dessa entrevista do Brasil Journal? Boa. Então, a gente tem aqui no Brasil Journal uma entrevista mesmo. Essa matéria é um vídeo, né? Uma entrevista de cerca de 7 minutos ali com o Florian Hagenbuch, que é o cofundador e CEO da Loft. E ali o entrevistador faz uma série de perguntas para ele justamente sobre esse momento da Loft, das startups como um todo, do capital, de juros, os layoffs e tal. A Loft fez 4 rodadas de demissões no último ano e o entrevistador pergunta ali para ele sobre esse momento. Né? E o que o Florian comenta? Então, primeira coisa, assim, acho que é um negócio bem interessante. Ele fala mais de uma vez sobre a empresa, ela tem que funcionar num cenário de juros altos e de juros baixos. Né? Então, esse é um momento que o juros ficou mais alto, o capital ficou mais caro, traz alguns problemas, mas a gente vai passar por isso. E, enfim, ele está no setor imobiliário, né? O setor imobiliário é sempre bastante impactado por taxa de juros, mas a empresa perene tem que sobreviver a juros altos e juros baixos e eles têm que saber lidar com isso. Né? Eles têm essa questão do mercado imobiliário e tem uma questão de ser uma startup, de ser uma empresa que queima capital. Né? Aqui até o próprio título da matéria, né? Cobrança por equilíbrio financeiro veio antes do esperado. O que mudou? Né? Mudou que quando a gente olha 2 anos atrás, um ano atrás, o direcionamento dos investidores, de quem colocava dinheiro nas startups, era totalmente voltado para crescimento. Então, é crescimento a qualquer custo, crescimento, crescimento, crescimento. A métrica mais importante é quanto que a gente vai crescer. A gente vai dobrar de tamanho, a gente vai triplicar de tamanho. Né? E aí, para crescer, você tem que fazer vários projetos, você precisa contratar gente, né? Você vai tentar várias coisas novas, e como consequência, você vai ter menos foco, você vai ter mais desperdício. Né? Você vai queimar mais dinheiro para conseguir tentar esse crescimento super acelerado. E com a mudança dos investidores, né, a mudança de agora o foco não é esse, agora a taxa de juros está alta, agora você precisa dar rentabilidade, né, as empresas precisam se ajustar. Então, as demissões que a Loft fez, elas entram nesse cenário, né, onde o foco é a rentabilidade. Então, primeiro, porque alguns projetos vão deixar de ter foco, né, eles vão deixar alguns projetos de lado. Segundo, porque eles precisam economizar. Né? E, assim, para startup, custo de folha costuma ser a despesa. Né? Se não for a primeira, é a segunda despesa. A gente gasta muito com o time, porque não tem muita coisa além do time também. Eventualmente você vai gastar com marketing também, mas time é sempre uma despesa super relevante. Então eles fizeram essas rodadas de corte para tornar a operação, para ela diminuir a quantidade de dinheiro que ela gasta e equilibrar melhor as contas entre receita e gasto, para daí poder, né, ser mais rentável e sobreviver com o dinheiro que a gente tem. Outro tema que é comentado aqui é sobre o down round. Né? O que é down round? Quando a gente olha empresa aberta, na empresa que tem um capital aberto, você tem negociação todo dia, o preço vai subindo e vai descendo. A gente pega lá um Netflix da vida, você vê que a ação estava valendo X e agora caiu 80%, está valendo 0,2X. Né? O down round, ele é isso, né? O down round é quando a empresa perde valor. No mercado de capital fechado, ela não tem negociação todo dia, né? Então, se eu levantei dinheiro avaliando a empresa a 10 e depois de um tempo eu tenho que levantar dinheiro de novo e vou avaliar a empresa a 5, isso é o down round. Né? É quando eu fecha um aporte, fecha um investimento e num valor de empresa menor do que era o valor que tinha antes. Né? Quando a gente tem empresa com capital aberto, toda vez que tem negociação, tem marcação a mercado. Né? Então, você está marcando que seu investimento, quanto que ele está valendo. Como a empresa tem capital fechado, não tem negociação o tempo todo, não tem essa marcação. Quando rola uma rodada nova e ela está com preço abaixo do preço do anterior, eu estou marcando o meu investimento valendo menos do que o que ele estava valendo antes. Né? Então, por isso o down round. O entrevistador pergunta aqui sobre se eles têm algum receio, né, sobre essa questão de eventualmente fazer um down round. Né? Ninguém gosta de fazer um down round, porque você assumir que a empresa está valendo menos hoje, né? Mas pode ser necessário. Pode ser necessário captar dinheiro agora
e pode não ser possível captar dinheiro por um valuation maior ou igual ao valuation da última rodada. Então, ele coloca com muita naturalidade que isso pode ser possível, que as empresas de capital aberto também tiveram, muitas delas, seu valor caindo. Se for necessário, eles vão fazer lá e não tem problema. É óbvio, assim, eu imagino que do lado dele, do lado do empreendedor, a questão aqui é evitar, se possível, fazer um down round, porque você vai estar diluindo mais a empresa do que você diluiu no passado. E se precisar, levantar pouco capital, né? De novo, para também minimizar o quanto que você dilui os atuais acionistas. No geral, achei que foi uma entrevista interessante, talvez sem muita novidade, né? Porque, enfim, é um momento de mercado que a gente já conhece, que está no último ano já, isso de você ter uma priorização maior de rentabilidade, de ter os layoffs como consequência, porque vários projetos não estão sendo priorizados. E, enfim, sem grandes novidades aí, a Loft segue focada em rentabilidade e pelo papo de down round ali, eu imagino que eles continuam queimando caixa e devem ter novas rodadas no futuro. Pois é, e eu fico curioso, Gui, sobre a Loft especificamente e os motivos pelo qual ela queima tanto caixa, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho, porque não me parece uma operação que desenvolve tanta tecnologia assim como a gente pensa em algumas outras startups no Brasil e no mundo, né? A gente estava falando antes de começar a gravar aqui sobre a Uber, né, que queima a caixa há 11 anos, se eu não me engano, e quanto tempo isso vai levar, né? Então, por que que a Loft está tá reclamando, de certa maneira, de que estão cobrando equilíbrio financeiro cedo, né? A Loft tem cerca de 5 anos de operação. E a Uber queima caixa há 10 ou 11 anos. Só que eu, pelo menos a minha visão de quem está de fora, né, o desenvolvimento de tecnologia é muito diferente, né? Então aqui, eventualmente, a Loft desenvolve menos tecnologia, com menos intensidade do que outras startups que têm esse foco e para isso precisam de capital, como você falou, até para desenvolver uma série de testes e assim por diante, né? Eu entendo a Loft e a questão do ciclo de conversão de caixa, que muitas vezes pode exigir um capital adicional, mas isso não deveria prejudicar necessariamente a, a rentabilidade, pode prejudicar, mas talvez não a lucratividade. Enfim, são alguns aspectos que, se tivesse capital aberto, eu gostaria muito de analisar, né? Vamos esperar, quem sabe um dia e quem sabe com um down round. Vamos ver. Vamos para a próxima notícia. Próxima notícia, também agora uma empresa de capital aberto. Valor econômico. Get Ninjas reduz prejuízo em 43% no primeiro TRI para 2,07 milhões de reais. E aí tem o subtítulo aqui: conseguimos manter os mesmos patamares de receitas e profissionais de um ano atrás, mas reduzindo em 25% os investimentos em marketing, diz o diretor-presidente. Bom, vamos lá. O pessoal está feliz da vida na Get Ninjas com os resultados. Por quê? Eu não sei, né? Vamos dar uma analisada aqui, mas eu acho que é importante a gente entender um pouco mais, porque eu desconfio que essa felicidade não tem muito fundamento. A Get Ninjas é basicamente um marketplace de prestadores de serviço. Você precisa de um eletricista, né? Pode procurar lá. Precisa de uma diarista também, né? E como é que é o modelo? Eles têm a interface do usuário e a interface do profissional. Na do usuário, o usuário procura na plataforma os serviços profissionais, preenche os dados, recebe o contato dos profissionais. Na dos profissionais, eles devem comprar as moedas da plataforma para poder se candidatar às oportunidades de trabalho. A negociação e o pagamento do serviço é feito diretamente com o cliente ou o usuário. Então, esse é o modelo de negócio. A empresa ela ganha dinheiro através da venda dessas moedas digitais para que o prestador de serviço possa enviar a sua oferta para o cliente, né? Eles hoje têm uma base de 4,8 milhões de profissionais, o que é muita gente, sendo 173 mil ativos. Qual que é o problema? A base de profissionais ela subiu 15% em relação ao primeiro TRI de 22. Porém, a de profissionais ativos caiu 16% nesse período,
né? Apesar de um pequeno aumento em relação ao final do ano passado, mas em relação ao mesmo período do ano passado, caiu 16%. E aí a reportagem comete um erro aqui, falando que a comparação anual é de crescimento de 1%, quando não é. As solicitações de clientes foram de 1,1 milhão, queda de 21% em relação ao primeiro tri do ano passado, apesar do aumento de 10% em relação ao final do ano. Então, apesar de ter uma melhoria no último trimestre, ainda está muito ruim se comparado ao mesmo período do ano passado, caiu bastante. E aí o CEO e fundador comenta que eles conseguiram, né, manter esse patamar de receita e de profissionais, reduzindo os investimentos em marketing. Bom, de base de profissionais, realmente, assim como a base de perfis do Orkut está mantida desde que ele saiu do ar. Mas é muito importante a gente analisar os usuários ativos. E é aqui que o negócio realmente está complicado. A gente tem um lampejo, que é a melhora em relação ao último trimestre, mas a base anual está bastante reduzida. E isso é problemático e se mostra eventualmente nos resultados das ações. Para piorar, eles tiveram perdas financeiras e investimentos. Alocaram uma parte do caixa em fundos que tinham posições nas americanas, por exemplo, né? Ah, mas como é que é risco se ninguém sabia? Olha, na minha humilde opinião, uma tesouraria, se ela quer administrar o caixa com baixo risco, não é colocando a remuneração em renda variável ou também debêntures que contêm algum risco, né? Então você vai para títulos públicos, CDBs, né? Tem algumas opções interessantes para empresas que queimam caixa na operação. Enfim, a reportagem ela tentou dar uma aliviada, mas não passou no nosso crivo aqui. A Get Ninjas precisa dar um jeito, seja no modelo de negócios, trazendo outras formas de receita, algum modelo de assinatura, seja na estrutura de despesas, para não virar mais um caso de insucesso. Vamos dar uma olhada aqui nos financials da empresa. No primeiro TRI, eles tiveram uma receita de quase 16 milhões de reais, um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, a receita subiu mesmo com menos pedidos de clientes, ou seja, certamente subiu o custo para o profissional poder aplicar para determinados trabalhos. O lucro bruto, 14,6 milhões, é uma margem de quase 92%. Então, um ponto positivo desse modelo de negócio é que ele é um negócio altamente lucrativo do ponto de vista de margem bruta. Ou seja, ao atribuir, né, a plataforma e o custo da plataforma, né, para o profissional, você consegue ter uma operação bastante enxuta. Só que o nível de receita é baixo. Então, você tem um nível baixo de receita, dado o modelo de negócio, com alta margem bruta. E aí a gente vai para as despesas. Despesas comerciais reduziu aí 24,2%, de 9 para pouco menos de 7 milhões. E despesas gerais e administrativas caiu também, um pouco menos, chegando ao patamar de 15,2 milhões, ou seja, ele tem quase a receita em despesas gerais e administrativas. Então a estrutura está extremamente grande para o patamar de receita. E aí teve um prejuízo de pouco mais de 2 milhões de reais, que reduziu bastante o prejuízo em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido à queda das despesas. O problema é que isso não privilegia o crescimento da companhia. Então, a Get Ninjas dificilmente vai crescer a patamares semelhantes à do passado. Uma notícia boa é que ela queimou menos caixa. Então, a queima de caixa foi de quase 600 mil reais contra 1 milhão, pouquinho mais de 1 milhão do mesmo período do ano anterior. Então, uma boa notícia no mar de notícias ruins, apesar da reportagem tentar falar para gente que é um bom resultado, e eu não acredito que seja. Vamos para a próxima notícia. Aqui a gente vai falar sobre mercado pet. Forbes. Petland unifica os pequenos para se tornar uma gigante do setor pet. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre essa forma de crescimento aí que eles estão buscando. Habib, só um outro comentário, cara. Pô, que boa notícia, hein? Em vez de queimar 1 milhão, tá queimando 600 mil, cara. Que tristeza, né? Essa é a boa notícia. Porra. Pois é. Imagina você, né, na tua casa falar: Ô, esposa, eu só tive 60% do prejuízo do mês passado. Só que, cara.
Mas é isso aí, né? É o que tem de bom. Vamos falar do mercado pet. Bom, tem uma matéria aqui que saiu na Forbes, né? Sobre a Petland unificando os pequenos para se tornar uma gigante do setor. Então, a matéria comenta sobre o CEO Rodrigo Albuquerque, né? Ele, em 2014, então quase 10 anos atrás, né? A gente já está distante aí de 2014. Ele resolveu investir nesse mercado de pet shop, um mercado que, com dados aqui de 2021, um mercado de 50 bilhões de reais de faturamento aqui no Brasil, dos quais metade, né, 48%, está nas pequenas lojas. A Petland, ela é uma marca americana e o Rodrigo trouxe para o Brasil justamente para focar nesse mercado de pequenas lojas, fugindo de um mercado que ele entendia que já estava muito populado das mega stores, né, das grandes lojas. E a gente tem os principais nomes, Cobasi e Pets, enfim, Pets que inclusive, né, recebeu aportes milionários. Enfim, todo lugar que eu vou, eu vejo Cobasi e Pets. Eu não sei você, mas em São Paulo, né, eu lembro que antes era Pet Center Marginal, né, tinha uns neons assim, tinha lá na Marginal Tietê e tal. E aí, de repente, começou a expandir muito e hoje todo canto tem. Aqui em Floripa tem Cobasi, tem Pets, inclusive ficam perto de casa, estava comentando ali. E nem vejo loja de bairro, porque tem essas duas, elas suprem super bem ali as necessidades. Então, elas estão bem posicionadas ali, estão aqui no centro da ilha. Mas aqui ele está falando das lojas pequenas, eu imagino que tenha um foco grande aí em uma loja de bairro, né? Em lugares onde a pessoa não quer se deslocar até uma loja grande, né? Especialmente em cidades menores. Bom, eles abriram a primeira loja em 2014 e já começaram a franquear no próprio ano ali, já chegaram no final do ano com 4 lojas. E eles comentam aqui na matéria também sobre uma oportunidade interessante que eles perceberam, que é de transformar os pet shops que já existem em operações da marca. Isso me lembrou muito aquela proposta de valor que a marca de hotel Oio tinha, né? Onde ela pegava um hotel que já existia e aí dava um tapinha na imagem dele, fazia um rebranding do hotel e jogava para dentro da rede, né? Então aqui eles estão fazendo a mesma coisa, eles suportam isso com treinamento, mentoria, né? Fazem ali o fornecimento de produtos para a loja e achei interessante isso porque parece que é um novo jeito de fazer uma franquia, né? Um jeito que você tem um capex menor, né? Uma necessidade de investimento inicial menor, dado que o empreendedor já tem a loja, então você não precisa procurar ponto, né? Você não precisa montar uma loja do zero, você só precisa dar uma repaginada ali, né, na imagem dela. Eu imagino que eles ajudem também com mix de produto, com precificação, talvez consigam até um preço mais interessante, dado que compra no volume, né? Então, essa é uma grande aposta aí da Pets, apostar na transformação dos pet shops, dos pequenos pet shops já existentes, em pet shops da rede Petland, né? Fazer esse branding desses pets para aumentar o volume de lojas, o volume de vendas da marca como um todo, né? Então, uma espécie um pouquinho diferente, mas para mim tem muito cara de franquia isso. Eles comentam aqui que tem outras marcas também, né, embaixo do guarda-chuva da Petland, focadas em diferentes serviços. Então tem a Doutora May, que é de uma clínica veterinária, tem o afiliado Geração Pet, 100% Pet, Pet Choice, que são marcas de produtos próprios, tem a PetPay de soluções financeiras e tem a Logland, que é um centro de distribuição. Então, eles já desenvolveram diversas soluções para suportar a operação e para atender o cliente em outros momentos da jornada. É super comum a gente ver clínica veterinária junto de pet shop, especialmente aquela parte de banho, tosa, né, para quem tem cachorro. Eu tenho gato, né? O gato ele é autolimpante, que é uma maravilha, mas a galera que tem cachorro precisa ficar levando para tomar banho toda hora. Então, ter esse serviço no pet shop é um jeito interessante de você ter o cliente voltando ali para eventualmente fazer uma compra e garantir esse ticket, né? Eles também comentam ali sobre a quantidade de lojas e faturamento. São 160 unidades abertas atualmente do PET e mais 72 da Clínica May, da Doutora May ali, que é a clínica. E eles venderam no ano passado 340 milhões de reais. Faturamento já interessante.
a meta para os próximos 5, 6 anos é chegar a 1.000 lojas. Ou seja, a gente somar ali o pet com a clínica, a gente tem 230 lojas, eles querem quadruplicar a quantidade de lojas nos próximos 5, 6 anos, uma meta desafiadora, né? No cenário que a gente tem, eu imagino que essa conversão aí de franquia, né? Essa conversão de pequenas lojas vai ter um papel relevante no crescimento da quantidade de lojas. É uma boa sorte para Pets, né? Para Petlândia. Espero que ela consiga e que ela consiga, nessa expansão, abaixar o preço da ração. Porque o preço da ração, não sei se você tem pet aí em casa, Habib, mas nos últimos meses tem aumentado, tem doído naquele órgão sensível do corpo que é o bolso. Pois é, não tenho ainda, né? Eu gosto muito, mas ainda não. Em breve, eu estou apenas com pet humano. Nossa, olha que beleza, né? Enfim. Mas imagino que a ração deve ter crescido bastante. E é interessante, né? A Petland buscando esse mercado que eu considero um oceano vermelho, né? Eles falam oceano azul das pequenas lojas, né? Mas para mim é um mercado bastante consolidado. Agora é interessante se eles puderem consolidar a marca Petland para essas pequenas lojas, tá? Porque tem sim espaço. Possivelmente não em grandes centros, como você comentou, eventualmente, mas pequenas cidades, pequenos bairros afastados pode ser bem interessante, né? Fala aí, você vai complementar, Gui? Diga. Boa, né? Essa questão do oceano azul, né? Acho que o principal argumento que eu vejo aqui é a questão da profissionalização, né? Eu lembro de ver dados ali do Pets e da Cobase, que assim, quem está em São Paulo, quem está nos grandes centros, acho que é só isso o mercado de pet, né? Mas eles têm assim algo muito próximo de 10% do mercado, né? O mercado é extremamente pulverizado e eu imagino que não seja tão profissionalizado assim, né? Se você vai em pet de bairro assim, é um empreendedor que não tem tanto conhecimento, que talvez não tenha toda a instrução de um ex-aluno do GBP, né, digamos, e que, sem dúvida, a escala de uma marca grande pode ajudar a melhorar a rentabilidade dele. Né? Então, acho que tem, não é um oceano azul, mas tem uma oportunidade ali. Pode ser interessante. Com certeza, mas há imensas oportunidades em oceanos vermelhos, hein, pessoal? É importante. Por isso que é legal participar das aulas de estratégia do GBP e do Strategy and Finance, né? A gente fala sobre diversas. O Gui mesmo acabou de pontuar, né? Falando sobre verticalização para trás, a gente fala sobre joint venture, sobre estratégias de oceano azul, sobre estratégias de posicionamento, enfim, são portfólio, tem uma porrada, e é muito importante que você comece a contextualizar isso com os casos reais, beleza? Vamos lá, para a última notícia: valor econômico. Boicote a Bud Light nos Estados Unidos é culpa das redes sociais, diz o CEO da AB InBev. Eu até tento fugir da gestão de crise aqui no Journal, mas às vezes fica um pouco complicado. Eu vou começar essa daqui recomendando o conteúdo do BTC News da semana passada, onde o Renato Aracaki ele comenta sobre essa questão que estava incipiente, estava bem no momento, e o que aconteceu? Tá? Basicamente, uma influenciadora transgênero, Dylan Mulvaney, acho que é assim que fala, divulgou nas redes sociais uma lata da Bud Light que estampava sua imagem. Ela tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, um excelente alcance, e isso despertou uma ira aí de um público de viés mais conservador que não gostou e iniciou uma campanha organizada de boicote à Bud Light, que é uma das marcas mais conhecidas da ABI, da Bembev, né, uma submarca da Budweiser. E essa campanha realmente afetou as vendas da empresa. O Renato, lá no News, que ele detalha bastante essa história, ele tinha citado uma queda de 16% nas vendas. Isso com base em dados da Nielsen, que faz mapeamento e inteligência de mercado. E agora, atualizando esses dados, a própria Nielsen coloca aí cerca de 26% no comparativo ano a ano de queda. Isso é muita coisa, né? Então, realmente trouxe alguma coisa concreta, né, essa ação de boicote, um resultado bastante negativo. Porém, a própria reportagem, ela comenta que o lucro da ABI no primeiro TRI cresceu 14% em relação ao ano passado, combinando aumento de volume e aumento de preço. Um analista do Citi disse que o pior já passou, mas os resultados do primeiro TRI vão até março, né? Então é importante colocar que essa crise aconteceu em abril. A gente vai ter que ver os resultados do segundo TRI. Mas aí vamos às declarações do CEO, o CEO da ABI, o Michel Duqueires, que é brasileiro, por sinal.
Vamos lá, segundo a reportagem, ele atribui a reação do público conservador e a queda das vendas a uma desinformação propagada pelas redes sociais. Ele comenta que a lata com a imagem da influenciadora foi entendida como uma lata que estava em produção e seria vendida no varejo. Então ele fala, entre aspas, nunca pretendemos confeccioná-la para produção e venda geral ao público. Disso, podemos inferir que a lata não é montagem, né? Ela é real, mas ela só foi enviada para a influenciadora numa postagem de rede social. Um outro ponto aqui, entre parênteses, né, não relacionado à reportagem, mas essa crítica que ele faz me dá a entender que ele é favorável a determinada regulação das redes sociais, né? Gostaria muito de saber a opinião do CEO da ABI em relação ao tema que a gente falou na semana passada, né, a PL das fake news, né? Vamos entender um pouquinho melhor. De qualquer forma, voltando, ele comenta que isso não é uma peça de publicidade. E aí há controvérsias, né? Ele fala que é só uma postagem. Quem disse que parcerias e postagem em redes sociais não são peças publicitárias? Né? A gente tem uma série de empresas que crescem com base em publicidade em redes sociais, não necessariamente pagas, mas muitas vezes em parcerias com influenciadores. Então, as redes sociais, é claro, elas desvirtuam muitas vezes, elas amplificam. Algumas pessoas criaram lá um vídeo com outdoors falsos, com a imagem da lata, já estavam espalhando que a lata estava sendo vendida nos mercados, enfim. Mas nada disso muda o fato de que houve uma ação de marketing da ABI, da Bembev, em parceria com a influência. Então, eu reforço o ponto aqui do Renato na análise dele. Se comunicar com seu público-alvo exige pesquisa sobre quem ele é e não quem você acha que ele é. Se esse resultado, né, na verdade, esse resultado especificamente dessa ação, ele mostra que uma boa parte do público da cerveja tem viés conservador, né? Enfim, não gosta desse tipo de ação e etc. Aqui não vou fazer nenhum comentário a respeito dessa atitude ou desse posicionamento. Mas é fundamental que a IBI realize esse mapeamento para uma comunicação efetiva. Ou seja, realizar ações de publicidade, essa é uma ação de publicidade, eu discordo aqui frontalmente do CEO nessa opinião, seja direcionada a grande parte do seu público-alvo, né? Algo um pouco mais interessante. Porém, se a ideia, se a intenção é mudar o público-alvo, transformar a comunicação, né? Então, passar a se posicionar de uma forma diferente, atendendo a um público diferente, aí seria uma ação intencional. Mas será que a IBI está disposta a ter esse baque nas vendas para transmitir uma mensagem e atrair um novo público? Olha, acho que aqui a gente viu claramente que algumas empresas podem falar, né, e gostar muito de falar sobre diversidade, temas correlatos, mas se esbarrar em receita, aí é melhor não é verdade? Então, é muito importante a gente ter essa clareza na comunicação, para atender o público-alvo e entender de fato quem é o público-alvo, com dados, com pesquisa. Né? Se você quiser, porventura, mudar a forma de comunicação por um interesse estratégico, o interesse do sócio, o interesse da empresa, o que quer que seja, entender que as consequências serão colocadas muitas vezes no top line ou no bottom line da empresa. Né? Só que para ilustrar, a ABI ela teve um aumento de receita no primeiro TRI de pouco mais de 13%, e a receita por hectolitro, que são 100 litros, né, cresceu 12,4%. Isso mostrou que eles tiveram aumento no preço, principalmente, mas também aumento no volume. Isso já foi melhor do que no fechamento de 2022, onde eles tinham aumentado a receita em 2,4% com redução de volume, ou seja, o aumento só veio através do aumento de preço. E aí o EBITDA subiu 13,6%, mais do que subiu a receita líquida no período. Então, foi sim um bom trimestre para a ABI. Só como eu falei, o resultado dessa ação toda, de todo esse imbróglio, deve ser visto no segundo trimestre. E com essa notícia, a gente finaliza o BTC Journal dessa semana. Então, queria agradecer de novo a participação do Gui, mas ele tem um comentário aí para finalizar. Fala aí, Gui. Eu só ia comentar que o cara de social media agora pode colocar no currículo campanha de social media com impacto relevante nas vendas.
E só não dizer qual que foi para que lado, né? Assim, mas impactou fortemente as vendas na marca. Muito bom. E com esse comentário, eu já aproveito para fechar aqui. Desejar um bom final de semana aí para os ouvintes, agradecer pela audiência e vai lá, Habib, nos vemos na próxima semana. Muito obrigado, né? Temos que tomar cuidado aí com a montagem de currículos, né? Então, o Gui colocou algo fundamental, né? Pode colocar impacto, só não coloca que foi negativo, não é verdade? Muito bom. Bom, Gui, muito obrigado e obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. Nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.